O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe, e depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chamamos domingo da misericórdia, o segundo domingo da Páscoa do Senhor. E nós temos hoje leituras que são conhecidas, mas que é necessário que façamos uma reflexão novamente sobre aquilo que o Senhor nos fala nessa noite. Ou melhor, neste dia santo do Senhor, o domingo. Primeiro, prestar atenção na leitura dos Atos dos Apóstolos, o que a ressurreição, a crença em Jesus, no bem que Jesus fez, de como a igreja começou o seu comportamento, de como a igreja iniciou os seus primeiros passos. É a base da eclesialidade. O que é isso? É a base da igreja. Da igreja, quando eu falo principalmente, ele escolhe e faz a igreja fazer nascer a igreja com os 12 e seus discípulos e discípulas, mulheres e homens. O Atos dos Apóstolos nos apresenta os que haviam se convertido eram perseverantes. Perseverante é o ensinamento.
dos apóstolos. Então a igreja, ela tem como base o ensinamento apostólico. O que é o ensinamento apostólico? É o ensinamento do magistério da igreja, é o ensinamento de teólogos e teólogas, não só dos padres e dos bispos e do Papa, mas de homens e mulheres que fazem teologia e assessoram a igreja. Os ensinamentos com as várias encíclicas, cartas, documentos, ensinamentos da tradição da igreja e muito mais, muita coisa, mas muita mesmo. Depois, o ensinamento dos apóstolos continua até hoje, na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, e dos bispos, que principalmente das cartas, das encíclicas papais e das falas do Santo Padre para o mundo, para a igreja no mundo. Depois, outra base da igreja, que se a igreja perder, a igreja se perde completamente, ela fica perdida neste mundo. A fração do pão, a fração do pão, a fração do pão nas orações e nas orações, na fração do pão, na Eucaristia, na fração do pão da caridade, de dar ao irmão necessitado, de doar mesmo, e não é só doar amor, é doar realmente alimento, porque aqui está falando também de alimento. E todos estavam cheios de temor a Deus. Temor não é medo de Deus, temor está sob o grande mistério de Deus, e não sobre Deus, e não se sobrepor à pessoa de Deus. Não devemos este grande pecado original, sobrepor a Deus. Depois, por causa de numerosos prodígios que a igreja fazia e sinais, que os apóstolos realizavam, continuaram realizando, todos abraçavam a fé, abraçar a fé, e colocavam tudo em comum. A prática da igreja nascente é que eles colocavam tudo em comum. A palavra comunhão, comunidade, não nasceu com o comunismo, nasce dos Atos dos Apóstolos. Tem gente que faz confusão com a igreja, acha que esse trecho é comunista. Esse trecho, não existia comunismo quando foi escrito esse texto. Esse texto foi escrito há 2000 e tantos anos. Não existia nenhum comunista, não se falava, não existia. Não existia. A prática da igreja é fazer o bem. A igreja não é ONG, a igreja exerce misericórdia. A igreja não é uma entidade filantrópica. A gente faz o bem porque ama, é diferente. Nós fazemos o bem porque nós estamos participando daquela ONG. Não, nós fazemos o bem porque nós estamos cheios do ressuscitado e da misericórdia de Deus em nós, que age no nosso coração e nos impulsiona a fazer o bem. Nós não fazemos o bem porque fulano, ciclano nos disse, mas porque Jesus nos disse. A igreja não é partido, a igreja está acima. A igreja não pode ser reduzida a um pensamento. A igreja é o evangelho. Todos da igreja devem participar de modo afetivo e efetivo. Aí os Atos dos Apóstolos ensinam, vendiam suas propriedades, partilhavam. Foi assim que os apóstolos começaram, porque todos frequentavam o templo e entendiam isso, porque a comunidade era pequena, e a realidade era uma realidade diferente, e as realidades vão mudando, e a gente vai se adaptando às realidades. E hoje como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através das ofertas, através do dízimo, através das doações, através da generosidade do povo, que mantém a igreja.
É isso que nós continuamos a fazer, que são bases, pilares da igreja. São os pilares da igreja. Se pararmos de rezar, se pararmos de praticar a caridade, se pararmos de ver o irmão que sofre, acaba a missão e acaba a igreja. E a igreja não pode acabar, porque a igreja é Cristo. Cristo está ligado a nós. Então preste atenção neste domingo da misericórdia. Olha só, era o anoitecer daquele primeiro dia da semana, o domingo. Eles estavam reunidos como igreja, enquanto igreja, os apóstolos, as mulheres discípulas de Jesus. E Jesus veio, apareceu a eles e disse: a paz esteja convosco. O primeiro sinal da igreja é de alegria, de uma alegria imensa, e essa alegria pela paz dada, oferecida generosamente. Então os discípulos se alegraram por verem ao Senhor, e novamente, quando ele viu a alegria dos discípulos, ele renova a saudação. Ele diz: a paz esteja convosco. Vocês estão felizes porque eu estou vivo. É a alegria da ressurreição, a alegria. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí a igreja ganha um mandato, ela ganha a missão de evangelizar. Como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia também, enviou os apóstolos. E aí vem aquilo que a igreja exerce muito bem já há muito tempo: o exercício da misericórdia, que está no sacramento da penitência, que nós chamamos de confissão, e que a maioria das pessoas tem medo, mas também pudera. A forma como nós somos levados a confessar nos dava medo, porque no púlpito o padre era um leão, depois no confessionário talvez ele era um cordeiro. Mas como a gente tinha medo de se aproximar da figura do sacerdote, impediu que a gente se aproximasse também da confissão, por medo. E geralmente, como nós somos evangelizados por padres estrangeiros, e eles, a cultura deles é muito assim diferente da nossa, não é como a nossa. Interessante é o europeu confessar e o brasileiro confessar. Dá até para contar uma piadinha. O europeu chega, confessa, fala os pecados e ele já levanta, você não dá tempo nem de dar absolvição. O brasileiro fica, se deixar ele toma café com o padre, ele fica meia hora, 40 minutos, ele conta a vida dele, e se puder ele conta um pouquinho da vida dos outros também. É engraçado, né? Agora na quaresma foi tão engraçado. Eu, o padre Robson, mais alguns padres aqui, aí o pessoal vinha confessar, aí tinha gente que ficava: que bom, que bom, que bom. Eu falava: que bom, que bom. Pois é, aí não precisa repetir pecados. Pecado repetido não tem graça. Então, a confissão é misericórdia, e a misericórdia no sacramento do perdão, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Não disse não perdoados, disse retidos. Retidos para a pessoa pensar melhor se realmente está doendo na consciência. Doendo na consciência, no coração, se realmente ela está penitente, arrependida, para obter a absolvição. Aí se retém. Como se retém o pecado? Vamos supor que seja um pecado gravíssimo. Aí o padre diz: olha, seria bom você fazer uma penitência e depois voltar para o perdão, para ensinar a pessoa que aquele pecado foi tão grave que ela precisa de mudar. Ela precisa de mudar. Deus nos perdoa 7 vezes 7, 70, 7.000, infinitamente, mas também Ele conta com as mudanças. Ele quer que a gente mude.
que a gente se converta. E conversão não é uma coisa brusca, de uma hora para outra. Quem dera. Você casa com aquela mulher, com aquele homem, não é? Agora o Fabrício estava aqui, está sentado aqui, o diácono, aí veio a criança correndo. Você já pensou se o padre fosse casado também? Viria mais umas 3, 4 crianças correndo. Que festa, né? Eu acho que é por isso que os padres não casam, né, Fabrício? Então, e os diáconos permanentes são casados. Vocês entendem que... Por que eu estou dizendo isso? A igreja é um todo do perdão. E aí, perdoar significa dar ao outro o direito de mudança. E aí o perdão, a misericórdia está dividida em perdão e reconciliação. Perdão eu vos dou, mas é preciso buscar se reconciliar dia a dia. Dia a dia. Contei essas 2 histórias nas 2 comunidades que fui fim de semana. Tem gente que vai dizer, o senhor está repetindo a homilia, mas a história é interessante porque eu ouvi de um bispo. Uma mulher ficou sabendo que o seu marido a traía muitos anos, mas ela pacientemente, diante da traição do marido, ela estava relevando. Ela um dia sentou-se com ele em conversa e disse: você está perdoado. Perdoado. Eu continuarei sendo a sua esposa. Aí ele disse a ela: então eu posso voltar para o nosso quarto? Ela disse: não. Você está perdoado, mas não está reconciliado. Você vai ter que fazer um caminho para me reconquistar de novo como sua esposa. O caminho da reconciliação. Não é que amanhã você já vai entrar no meu quarto e vai para a nossa cama de casal, não. Você vai esperar. Vai esperar mais tempo para ver que aquilo que você fez não se faz. Mulher forte, sabe quem contou isso? O bispo de Alagoas, na homilia. Ele disse: o que é perdão? Perdoar, sim, sempre, porque o outro precisa do perdão, mas fazer ele buscar, pensar que ele precisa se reconciliar com ele mesmo. Esse homem precisava de reconciliação com ele. Ele estava num pecado, ele precisava mudar, e se ele quisesse mudar, ele tinha que deixar essa outra mulher e ficar com a mulher que ele casou, ou então decidir a vida dele. Então assim, quando Tomé não está na comunidade, significa que quando os apóstolos dizem assim para ele: o mestre esteve aqui, não é só uma questão de fé, mas se eu não tocar, se eu não ver, se eu não pôr os dedos nas chagas. A comunidade disse assim, 8 dias depois ele volta, e Jesus disse assim: olha, agora coloque. Você duvidou da misericórdia, você duvidou da fala da comunidade, você duvidou que eu estive no meio dos seus. Eles disseram para você. Quem está fora da comunidade, da vida eclesial, precisa de ajuda para retomar a vida eclesial, para retomar o perdão, para retomar a reconciliação. Muita gente não conhece o perdão de Deus. Muitos católicos esqueceram do sacramento da reconciliação, que é sacramento. Eu não entendo às vezes, e eu gosto de falar isso em público, que muitas vezes quando um padre deixa a batina, vira um alarde, mas quando o casal se separa, ninguém fala nada, como se os sacramentos fossem diferentes. Tem o mesmo valor, meu irmão. O seu matrimônio tem o mesmo valor que a minha ordenação, o mesmo, sem tirar nem pôr. Aí ninguém fala nada, aí o outro pode fazer, o outro não pode,
Como é que é? O padre largou, nossa, ele casou, nossa, ele deixou de ser padre, nossa, eu vi ele tomando cerveja. Ué, eu também vi seu marido ali tomando uma cerveja, ele não sai do bar, ele também tem compromisso. E aquela mulher que estava lá com ele sentado, quem é? Que não era a senhora? Como é que se explica isso? E o sacramento da confissão? Tem valor, só estando na comunidade de fé. Tomé não entende, não crê, porque estava fora, tinha deixado a comunidade, tinha dado a fugida dele com medo, e quando ele volta, Jesus diz assim: eu estou aqui para reconciliar-vos com você e com todos, toque em mim, feliz é você que pode me tocar, mas mais feliz aqueles que não me virão fisicamente, mas acreditarão. Aí, abram aspas, no crer. O crer é bonito. Por exemplo, ontem, a multidão que caminhou, porque crê. Porque crê. Mas foram porque creem na imagem de Nossa Senhora. Não creem na imagem. Creem que Maria leva ao Filho para a reconciliação. Creem que ela se alegra com a ressurreição do Filho. Creio porque tem ela como mãe. Mas vai gente também de outras religiões. Graças a Deus, estão recomeçando a reconhecer. Mas tem protestantes também que estão caminhando. Melhor ainda, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha caminhando junto. Tem gente da Umbanda que vai também, mas melhor ainda. Você vai pôr para fora da procissão as pessoas? Ou vai trazer para o seio? Mãe é mãe, meu filho. Mãe, se não bota pela porta, põe pela janela para dentro. Essa importância da fé capixaba, do católico capixaba, que marca a semana das oitavas pascais. Nós não podemos perder a tradição da nossa espiritualidade. E eu escrevi agora uma resposta, o padre Camilato escreveu uma coisa maravilhosa no grupo dos padres, e eu escrevi, dei parabéns para o padre Camilato, sobre a romaria dos homens. Nós não podemos ficar importando espiritualidade de fora, nós já temos. E existem pessoas que gostam de exportar espiritualidade, de outras dioceses, lá não sei da onde, criar coisa. Nós capixabas temos uma espiritualidade fantástica. Nós temos a penha, nós temos as comunidades, nós temos as paróquias. Então, o que é importar espiritualidade? Nossa, fizeram lá na paróquia, não sei de quê, um encontro lá, que veio lá da Polônia. Mas eu não sou polonês, eu sou brasileiro. A minha espiritualidade nasce no contexto. Então a espiritualidade mariana da nossa arquidiocese nasce num contexto bonito, no contexto dos capixabas. Não é que é diferente, que você não possa ir a Aparecida, não possa ir a outro lugar, não é isso, é valorização. Eu costumo dizer que está ligado a um pouco à realidade da mentalidade que nós temos no nosso povo. Somos um estado lindíssimo, lindíssimo, montanhas, praias, temos de tudo, mas tem gente que prefere pegar o avião e ir para o Rio de Janeiro. E não valoriza a culinária, não valoriza a religiosidade, gosta de importar. Então, meus irmãos, só essa fala assim, lembrando desses dias bonitos, que está acontecendo a misericórdia de Deus no convento da Penha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.